Em 1078, o monge Anselmo de Cantuária surpreendeu ao argumentar que, se é possível que Deus exista, então logicamente Deus existe. Este argumento, conhecido como argumento ontológico, tem dividido filósofos desde então. O filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer, chamou de uma piada encantadora, mas muitos filósofos proeminentes do século XX, como Charles Hartshorne, Norman Malcolm e Alvin Plantinga, acreditam em sua validade. Aqui está o argumento: Deus é definido como um ser maximamente grande. Se algo fosse maior que Deus, esse ser seria Deus. Para ser maximamente grande, um ser precisa ser todo-poderoso, onisciente e moralmente perfeito, em todos os mundos possíveis. Mundos possíveis são simplesmente maneiras como o mundo poderia ter sido. Dizer que algo existe em um mundo possível é apenas dizer que, se o mundo fosse daquela maneira, então a coisa teria existido. Por exemplo, embora unicórnios não existam no mundo atual, parece pelo menos possível que eles poderiam ter existido, então podemos dizer que unicórnios existem em algum mundo possível. Por outro lado, um solteiro casado não existe em nenhum mundo possível, porque a ideia de um solteiro casado é logicamente incoerente. Ele não poderia existir. Portanto, se é possível que um ser maximamente grande exista, então podemos dizer que ele existe em algum mundo possível. Mas espere, um ser maximamente grande não seria realmente superior se existisse apenas em alguns mundos possíveis. Para ser superior, ele precisa ser todo-poderoso, onisciente e moralmente perfeito em todos os mundos possíveis. Pense nisso: se um ser superior existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. E se ele existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo atual. Ou seja, um ser superior realmente existe. Portanto, o ateu deve sustentar não apenas que Deus não existe, mas que é impossível que Deus exista. Claramente, se puder ser mostrado que a ideia de um Deus é logicamente incoerente, então o argumento falha, mas a ideia de um ser maximamente grande é absurda, como um solteiro casado, ou um círculo quadrado, ou o cheiro do azul. E isso não parece ser o caso. A noção de um ser todo-poderoso, onisciente e moralmente perfeito, que existe em todos os mundos possíveis, parece ser uma ideia perfeitamente coerente. Mas não poderíamos copiar esse argumento e fazê-lo funcionar para qualquer coisa? Por que não dizer que é logicamente possível que uma pizza superior exista? Uma pizza sim existe, no entanto, a ideia de uma pizza superior não é como a ideia de um ser superior. Em primeiro lugar, não há valores máximos intrínsecos, que tornem as pizzas grandes. Sempre poderia haver mais tomates para aumentar sua grandeza. Não é nem mesmo óbvio quais propriedades tornam uma pizza grande: massa fina ou grossa, queijo extra, borda recheada? Isso é relativo ao gosto do consumidor. Em segundo lugar, uma pizza superior teria que existir em todos os mundos possíveis lógicos, mas isso significaria que ela não poderia ser comida, então ela não seria realmente uma pizza, porque uma pizza é algo que você pode comer. A ideia de uma pizza realmente grande acaba não sendo uma ideia coerente. A ideia de Deus, por outro lado, é uma ideia intuitivamente coerente. Portanto, sua existência é uma possibilidade. E o argumento ontológico mostra que, se Deus possivelmente existe, então Deus realmente existe.